Métricas de performance. Como começar a medir a performance do seu time? Vou contar um pouquinho, então, de como eu começo a medir performance em um time que não tem métrica nenhuma ainda. Porque eu acredito que se o time não tem nada e você já quer começar com 450 métricas, não vai dar certo, tá? As pessoas não vão entender o objetivo daquelas métricas, vai ser muita informação nova e o cara vai acabar não se sentindo dono, né? O time vai acabar não se sentindo dono daquele dado. Então, vou contar um pouquinho para vocês de como eu faço. Primeiro, deixei aqui umas informações para vocês me acharem nas redes sociais, então, meu LinkedIn, meu Instagram. E hoje eu atuo com a parte de agilidade de uma tribo de tecnologia dentro da Stone Pagamentos. Eu cuido do processo de agilidade dessa tribo inteira. Então, quem quiser me procurar, só procurar com esses nomes aí que vocês vão me achar, tá? Primeiro, para que medir, né? Para que medir a performance de um time de desenvolvimento? Então, o primeiro ponto é para te orientar sobre quais são os principais problemas. Eu sei que muitas vezes a gente tem um cheiro de qual que é o problema, a gente sente, a gente percebe pelo ambiente. Mas é importante a gente ser orientado a dado. E às vezes a gente está vendo um problema e tem outro acontecendo, às vezes pior, que a gente não conseguiu sentir. Então, quando a gente mede, a gente sai do achismo e vai para o fato, né? Que é o número não mente. Então, a gente enxerga exatamente o que está ruim e o que está bom. Então, primeiro ponto, para te orientar sobre quais são os problemas. Segundo ponto, para medir os resultados do seu trabalho. Então, você entrou num time, você mede o cenário atual, e aí depois que você começar a trabalhar, implementar os processos de agilidade, conversar sobre cultura, martelar a cultura na cabeça às vezes, das pessoas que são um pouco mais resistentes, conforme você for transformando esse ambiente, é importante você medir os seus resultados. Então, esse é outro bom. Além de medir os resultados positivos, às vezes você, de acordo com a métrica, você percebe que você tem que mudar a sua estratégia, tá? Se você está aplicando alguma transformação, mas a métrica de performance ou alguma outra métrica não está mudando, provavelmente você tem que mudar a sua estratégia para conseguir ter o benefício esperado. E o terceiro ponto, para convencer pessoas resistentes. Eu trabalho muito, na verdade, acho que todo mundo que eu trabalho hoje são pessoas resistentes, mas eu adoro, tá? Eu acho que super me desafia ter melhores argumentos, melhores números, e não existe forma melhor de você conseguir convencer uma pessoa resistente a uma orientação, a um ponto, a uma mudança específica, do que com números. E aí, claro, você convence pequenininho, mostra o resultado. Aí convence de mais uma coisinha, mostra outro resultado. E assim você vai trabalhando o seu processo de transformação. Então, isso é por que medir. Então tá, vou explicar para vocês um pouco a minha estratégia. Eu tenho um conjunto de métricas que eu chamo de métricas base, tá? Que são as métricas que eu começo a medir em um time que não tem nada. Então, eu não começo com 10 métricas, eu começo, se eu não me engano, são 4. Dessas 4 métricas, eu identifico aí 1 ou 2 problemas, às vezes 3, tá? Depende um pouco da situação. Mas aqui no exemplo eu coloquei um problema. Depois que eu identifico esses problemas, muito provavelmente eu vou ter que levantar outras métricas sobre esse problema para saber como eu resolvo esse problema. E aí eu faço uma análise e daí eu saio com um plano de ação, tá? O objetivo desse papo é explicar as métricas base que eu utilizo, como você pode calcular esse cara e qual o racional para seguir até o final, tá? O objetivo aqui é explicar essas métricas base para quem não tem métrica nenhuma, começar por esses caras, porque vai fazer muita diferença. Tá. Primeira e segunda métrica base que eu utilizo, lead time e cycle time. O que é o lead time? Digamos que você tem aí 2 boards, né? Até você conseguir entregar uma demanda. Você tem um board de produto, que você tem aí a parte de ter uma ideia, de criar a tela, e a tela tá pronta. E aí depois isso vai para desenvolvimento. Só um exemplo, tá? E aí isso vem para desenvolvimento aqui em To-Do, em Progress, aí tem o pull request, né? O code review. Depois isso vai para done. Isso aqui também pode ser interpretado como o board de upstreaming no Kanban, tá? Então, digamos que aqui você está especificando a demanda, está refinando com o time técnico, mas geralmente a gente tem 2 etapas, tá? O que vem antes do desenvolvimento e o que já é o desenvolvimento em si. Se a gente for traduzir isso para Kanban, aqui seria o upstreaming, aqui seria o downstreaming. Se for para Scrum, isso aqui seria a sprint e aqui seria o grooming do backlog, tá bom? Então, vamos lá. O que é o lead time? É esse cara aqui. Ele é o tempo médio que a sua demanda demora desde que ela chegou
no seu processo, né? Até o momento que ela foi entregue em produção, até o momento do final do desenvolvimento. E o que é o cycle time? O cycle time, ele é o período de desenvolvimento, tá? Então, você tem o lead, que é o momento que a sua demanda chegou no board, até o momento que você entregou, e você tem o cycle time, que é a partir do momento que o seu desenvolvedor começou a codar aquela demanda. Se você usa um quadro Kanban, a partir do momento que o seu desenvolvedor puxou aquela história, aquela demanda para in progress. Então, começou a contar o seu cycle time. E aí, o seu cycle time é a média de tempo que você demora para entregar aquela demanda depois que ela começa a ser desenvolvida. Como que eu meço o lead time, tá? Então, eu pego o dia, a data de início que aquela demanda entrou no meu processo. E aí, ela vai passar por todo o meu processo, seja ele qual for o seu, tá? Você tem que contar isso. Você tem que identificar quando que a sua demanda chega, e aí você vai contando os dias até ela ser entregue em produção. E aí você pega a data fim, né? Tipo, a data o dia que ela foi para produção, que foi feito o deploy, ou que aquela história atingiu o definition of done, né? E aí você calcula a média de uma amostra. Então, vamos supor, eu tenho uma história que demorou 20 dias para ser entregue. Aí eu tenho outra história que demorou 24 dias, a outra demorou 18, a outra demorou 22 dias. Eu vou pegar essa amostra e eu vou dizer que o meu lead time médio, ou seja, a média de tempo que eu demoro para entregar uma história, uma demanda, né, desde que ela chega no meu processo até o final, é de 21 dias, tá bom? E aí, o cycle time é a mesma lógica, tá? O cycle time é o meu período aqui do in progress até o done, e aí eu vou fazer a mesma lógica. Eu vou pegar a média de tempo que ele demora e vou calcular. Nesse caso aqui, eu tenho uma história que demorou 5 dias para ser entregue depois que ela começou a ser desenvolvida, outra que demorou 7, 6, 4, e aí eu faço a média desses caras, dessa amostra, e eu tenho um cycle time de 5 dias em média. Isso significa que, em média, depois que o meu desenvolvedor começa a codar, eu demoro 5 dias para entregar. A outra métrica base, que eu utilizo muito, é o índice de entrega. O que é o índice de entrega, tá? Quantos por cento do que você começa, você de fato termina? Então, vamos conversar aqui mais. Digamos que eu tenho um cenário específico, tá? Aí pensa, se você usa Scrum, isso aqui já é dentro da sua sprint, se você usa Kanban, isso aqui já é o seu fluxo de desenvolvimento aqui, tá? A partir daqui a demanda está pronta para desenvolver, aqui já é desenvolvimento de fato. Então, digamos que eu tenho esse cenário aqui no final de uma sprint ou no final aí de uma quinzena, no Kanban, tanto faz. No período ali que você quer medir esse cara, né? Eu tenho aqui uma demanda que ficou em to-do, eu tenho uma demanda que está acontecendo, o desenvolvedor está trabalhando nela. Eu tenho 2 demandas que estão aqui em code review, estão fazendo por request dessa demanda, e eu tenho 3 demandas concluídas, tá? Isso aqui foi começado e entregue, certo? Tudo que foi feito, tudo que está pronto, ele foi começado em algum momento. Então, ele foi começado e entregue. Isso aqui, ele foi começado e não entregue. Digamos que a gente está olhando isso aqui no final da sprint, tá? Ele está começado e não entregue. Ou seja, na minha sprint, esse é o último dia da sprint. Eu comecei todos esses caras aqui. Esses 3 aqui eu terminei. Esses outros aqui eu só comecei. Eu ainda não entreguei. E como que eu meço esse índice de entrega? Eu pego o total começado na sprint, ou seja, o que está dando, eu comecei, certo? Porque se eu terminei, eu comecei. O que está doing e que está code review, eu também comecei. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total de começado na sprint foram 6 itens. Versus o total de começado e terminado naquela sprint. Então, aqui eu tenho um total de terminado de 3. Que são esses caras que estão em done, tá? São os caras que já estão, de fato, concluídos. Ou seja, eu comecei 6 demandas e eu só terminei 3. O meu índice de entrega foi de 50%. O time terminou só 50% do trabalho que foi iniciado, tá? Esse é um exemplo de como mede esse dado, é super importante. O outro dado que eu sempre meço, é o último, é o total da sprint versus o throughput, né? O total da sprint é tudo aquilo que entrou no meio da sprint, seja que tenha entrado no planejamento ou que tenha entrado no meio do caminho, tá? Porque a partir do momento que você coloca dentro da sprint, você está admitindo que a sua expectativa é terminar aquela história até o final da sprint.
Então, eu pego o total da sprint versus o throughput. O que é o throughput? O throughput é nada mais, nada menos do que a quantidade de itens que você entrega num determinado período de tempo. Se você trabalha com sprint, o seu throughput vai ser na sprint, né? Então, quantas histórias eu entrego numa sprint de 15 dias? Se você trabalha com um Kanban, a amostra vai ser o período de tempo que você escolher. Pode ser quantos itens você entrega em uma semana, quantos itens você entrega em média em 15 dias. Aí depende do cenário, depende de como você quer analisar esse cara. Então, o total da sprint versus o throughput, ou seja, o que eu tinha para entregar e o que eu de fato entreguei. Então, vamos voltar para o exemplo do cenário anterior, tá? Eu tenho um total de 7 demandas na sprint. Algumas já foram fechadas, outras ficaram em code review, uma delas ficou ali em to-do e a outra ficou em do. E eu tenho um throughput de 3, ou seja, eu entreguei 3 histórias, 3 demandas nessa sprint. E aí a análise é simples, tá? Eu nem faço conta nenhuma a partir daí. Eu só faço assim, na sprint 1, eu planejei 7, né? O total da sprint foi de 7. Eu entreguei 3. Na sprint 2, o total da sprint foi de 8. Eu entreguei 3. Na sprint 3, o total da sprint foi de 6 e eu planejei de 4. Mais ou menos, tá? Esses aqui são os exemplos. Mas a minha ideia com esse dado é sempre analisar se a expectativa tá alta, se tá baixa ou se ela tá certa. Ou seja, é porque quando você coloca uma quantidade de demandas na sprint, e isso às vezes é um ponto negativo ali de usar o Scrum, né, com relação ao Kanban. As pessoas geralmente preferem o Kanban, principalmente por conta desse ponto. Mas quando você coloca uma certa quantidade de demandas na sprint, você gerou uma expectativa de que aquela quantidade de demandas vai ser terminada até o final dessa sprint. E aí eu quero ver se essa expectativa está sendo atendida ou se essa expectativa está alta demais, tá? Esse é o meu intuito com esse dado. Tá, entendi. E depois, né? Então, eu expliquei aí quais são as minhas métricas base. Então, vamos supor que eu pego essas métricas base de um time aí que não trabalha com nenhuma métrica ainda. Então, eu pego essas métricas base e vou fazer a análise do mês. Tô lá no final do mês, resolvi fazer a análise do mês só com essas métricas para discutir. Então, eu medi que o meu lead time está altíssimo, demora ali em média 40 dias. O meu cycle time está alto, leva em média 21 dias. Que o meu índice de entrega, por exemplo, está de 62%. E que o meu total da sprint versus o throughput ficou assim. Ou seja, ó, na sprint 1, eu criei uma expectativa maior do que a que eu entreguei, ou seja, eu botei na sprint mais do que eu consegui entregar, e aí eu entreguei mais ou menos metade. Na sprint 2, eu ainda coloquei na sprint mais do que eu consegui entregar, na 3 também, e na 4 também, tá? Então, eu observei um comportamento que a expectativa está sempre mais alta do que a realidade. E aí, qual que é a etapa agora, né? Em qual etapa do processo a gente está? A gente fez isso aqui, ó. A gente analisou as métricas base. E aí, o que eu quero agora é identificar os problemas, tá? Então, eu vou olhar para esse cara aqui e eu vou falar quais números não estão bons. Então, qual número daqui eu consigo identificar que é um problema? Eu diria esses 2 caras, tá? Eu começaria, assim, para um time que não tem nada, assim, todos eles estão um problema para mim. Mas eu começaria puxando esses 2 caras aqui para discutir e resolver. Primeiro, o cycle time de 21 dias. Segundo, o índice de entrega de 62%. E aí eu faria as seguintes perguntas, tá? Por que estamos demorando tanto no desenvolvimento? O que está acontecendo com o fluxo de desenvolvimento que o meu desenvolvedor demora 21 dias para entregar uma demanda em produção? E para pensar, a maior parte das sprints, ela é de 2 semanas, ou seja, isso significa que meu time está demorando mais que uma sprint para entregar uma história. O que está acontecendo? Então, eu começarei com essa pergunta. A segunda pergunta é por que não estamos conseguindo terminar tudo que a gente começa? Tem que analisar. E a terceira pergunta é por que não planejamos de acordo com a nossa média de entrega? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esses problemas que eu elenquei e eu estou pensando em outras métricas, tá? Eu estou pensando em análise para fazer com esse cara. Ou seja, esse número daqui, sozinho, ele não necessariamente me traz uma solução, tá? Então, esse 21 dias aqui do cycle time, eu sei que tá alto, mas eu ainda não sei o que resolver.
Se você virar só para o seu time e falar que o cycle time está alto, precisamos de desenvolver mais rápido, você está dando um tiro no pé, porque às vezes você tem um problema no seu fluxo, você tem que encontrar o gargalo, e aí, na verdade, você só está tentando cobrar a velocidade do desenvolvedor, que não é a abordagem certa e não vai dar certo. Então, a gente pega um número que está ruim, 21 dias de cycle time, 62% de índice de entrega, e aí a gente procura o gargalo que está causando esse número ruim, tá? E aí é o que a gente vem com essa parte aqui de outras métricas. E aí aqui eu não elenquei métrica nenhuma, tá? Eu vou dar um exemplo do que eu mediria nesse caso, mas aí vai depender muito do seu cenário. O que vai definir essas outras métricas aqui vai ser o problema que você tem. Então, você mergulha nesse problema que você tem e você olha, o que eu preciso medir para saber como melhorar esse problema. E aí, nesse caso aqui, ó, sobre essas duas situações, por que estamos demorando tanto no desenvolvimento e por que não estamos conseguindo terminar tudo que começamos, eu iria de cara em, temos impedimentos? Quantos impedimentos a gente tem? Quanto tempo eu demoro para resolver o impedimento? É o meu desenvolvedor que resolve o impedimento ou é um Scrum Master? Ele tem uma pessoa para fazer isso, para ele não precisar ficar gastando energia com esses impedimentos? E outra é, o Code Review é um gargalo? Assim, o Code Review em gargalo eu coloquei só como exemplo, tá? Mas pega o teu processo de cycle time, ou seja, o que o desenvolvedor precisa fazer depois que aquela demanda, que ele começa a codar aquela demanda, e identifica o gargalo ali. E aí o gargalo, ele pode ser impedimento, ele pode ser Code Review, ou ele pode ser outra parte do processo. Então, se o desenvolvedor ele tem que mandar, às vezes, a história para um QA, para o QA analisar e retornar com o que precisa ser corrigido e tudo mais, às vezes essa fila do QA, essa demora do QA pode ser o gargalo, ou às vezes o code review, ou às vezes se o seu próprio time não for o time que faz o deploy, às vezes é o processo do deploy que é um gargalo, enfim, identifica o gargalo dentro do seu fluxo. E aí sim você vai fazer uma análise, tá? Então vamos lá, vamos fazer, lembra que a gente está fazendo uma análise do mês, tá? Então como que eu faria uma análise aqui desses impedimentos? Por exemplo, dentro desse mês, eu posso ver quantos impedimentos o meu time teve. Digamos que ele tenha tido 10. E aí eu vejo quanto tempo, em média, o impedimento demorou para ser resolvido. Pode ter aí, ó, o cycle time dos impedimentos. Quanto tempo o seu impedimento demorou para ser resolvido, em média, nesse mês? 5 dias? 6 dias? Agora, imagina, se o seu impedimento tiver demorado, em média, 10 dias para ser resolvido, isso pode explicar um pouco do que está acontecendo com o cycle time de 21, né? Então, se em média você demora 10 dias para resolver o impedimento, seu cycle time está de 21, e se você teve muito impedimento, com certeza essa demora impactou no cycle time da demanda. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para o seu desenvolvedor codar mais rápido? Claro que não. Você vai lá e você vai tentar resolver o problema do impedimento. E aí, como você resolve o problema do impedimento? Tenta fazer com que o impedimento não exista. Prepara a demanda antes da sprint com muito carinho, muito cuidado para ela não ter impedimento. E se ainda assim algum impedimento acontecer, trabalha para resolver o mais rápido possível. E aí você melhora o fluxo de trabalho para o seu desenvolvedor. Tá? E aí do Code Review, por exemplo, você tem que olhar para o seu quadro Kanban, né? Provavelmente você tem, e analisar ali o que está sendo um gargalo. É só olhar o seu quadro Kanban e ver o que tem muita coisa na fila. É muito code review? É muita espera para a fila de teste? É muita demanda acontecendo ao mesmo tempo e aí o cara, na verdade, não está fazendo as coisas... Enfim, depende, você precisa analisar o seu cenário, tá? E aí, depois dessa análise, é que você vai entrar com um plano de ação. Por exemplo, se eu analiso essa situação dos impedimentos, eu posso fazer um acordo com o meu PO, mostrar para ele os impedimentos que a gente teve no meu sprint e conversar com o meu PO do que ele pode fazer para trabalhar essa demanda antes, para o meu time não precisar esbarrar nesse impedimento, tá? Isso é um exemplo. Mas é importante a gente mergulhar no problema, analisar outras métricas, e aí analisar de fato o que eu posso fazer e criar um plano de ação. Então, resumindo, se você nunca mediu a performance do seu time, eu dividi em algumas etapas para fechar aqui toda essa ideia. Primeiro, comece medindo e analisando o básico, identifique os problemas, meça os problemas, analise esses problemas, e aí sim você cria um plano de ação. E claro, se você quiser usar as métricas base que eu deixei aqui, fiquem à vontade, eu vou deixar esse link dessa apresentação em PDF para quem quiser usar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.